Olá! Olá, bom dia. Bom dia a todos que estão nos escutando, estão entrando na transmissão agora. Pessoal que já está acostumado a ver nossos webinars, sabe que a gente grava o webinar e depois disponibiliza ele para vocês. Mas eu estou hoje aqui com a Lilian Girotto, que é da Eletromec. Nós temos também, como sempre, na organização, o Henrique, que ajuda aí de bastidor com as perguntas. Tá? Então, já aviso para quem está nos assistindo, para que possa enviar as perguntas pelo chat, que a gente vai fazer, vai escolher aí algumas perguntas, depois, mais para o final, e vai responder para vocês. Bom, para quem não conhece a Eva, tá? A Eva é uma plataforma que ajuda a automatizar muitos processos que são custosos, manuais para a área de recursos humanos. E nós utilizamos também inteligência artificial para auxiliar no processo. Né? Não sei se é o áudio seu, Lilian, que está com fundo. Eu acho que está no fundo. Está com barulho? Está com barulho. Eu acho que o seu áudio é que está com barulho. Que de repente tem as pessoas conversando aí, mas aí a gente vai coordenando. Tá? Então, pessoal, a Lilian é especialista em RH com mais de 15 anos de experiência e hoje ela coordena a área de DHO no grupo Eletromec. E tem outra iniciativa muito interessante também, que ela participa de um grupo, né, coordena o GDPEC, que é um grupo que reúne mais de 20 empresas e trocam aí as melhores práticas sobre gestão de pessoas. Então, vou deixar também a Lilian se apresentar e falar também sobre o grupo Eletromec. Prazer, Lilian, ter você aqui. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Falando um pouquinho, eu sou coordenadora da área de desenvolvimento humano de pessoas dentro do RH do Grupo Eletromec. O Grupo Eletromec é uma empresa de varejo de eletrodomésticos de alto padrão. A gente atende aí o Brasil inteiro, temos 11 lojas espalhadas pelo Brasil, atendemos também o canal B2B e o canal corporativo, sempre com foco aí no público de alto padrão. O Grupo Eletromec, ele é especialista em eletrodomésticos de luxo, né, e a gente tem essa tecnologia reconhecida aí no Brasil, então a gente une o design, a sofisticação, com as melhores opções de eletrodomésticos que existem no mercado hoje para atender esse público. Esse é o foco hoje do Grupo Eletromec, atender bem e com tecnologia e sofisticação o nosso mercado aí brasileiro de alto padrão. Então, acho que isso é um pouquinho aí bem básico da Eletromec. E falando um pouquinho do GDPEC, eu estou há 1 ano e pouco na coordenação também do grupo GDPEC. A gente tem mais de 20 empresas participantes hoje do grupo. E o principal core é a gente fazer trocas e network, olhando aí desenvolvimento de pessoas, olhando tudo que for relacionado à área de recursos humanos. Então, a gente traz as nossas dores dos dia a dia, todas as informações, por exemplo, de alguma situação que está acontecendo naquele momento em que a gente pode trocar com pessoas que são do mesmo ramo e que possam trazer aí alguma luz para resolver aquela situação. Então, a gente tem uma troca bem legal dentro do grupo. Legal. Então, acho que é isso. Uma pergunta que sempre quando a gente vai fazer uma apresentação da plataforma, tal, tem a curiosidade sobre a quantidade de funcionários, né? Quantos colaboradores hoje o Grupo Eletromec tem? Hoje a gente está com quase 200 colaboradores. Estamos chegando já nesse número, mas a empresa está passando por um momento de expansão, então acredito que a gente tenha pelo menos quase dobrando esse número aí no próximo ano. Porque a gente tem vários perfis e portes de empresa, né?
Então, sempre tem aquela dúvida assim, mas essa automação, usar uma plataforma tem que ser, para viabilizar, tem que ser muitos colaboradores, né? Não é uma verdade. A gente tem desde 70 e poucos colaboradores até 5 mil ou mais, né? Mas, fazendo a introdução do nosso assunto, Lilian, eu vou, agora em maio, participar de um evento da Startse, que é um evento de RH, e eu achei interessante uma provocação do início que eles fazem, que é o seguinte, né? Há um tempo atrás, o RH olhava para números, né? Depois, olhou para pessoas. Em seguida, o desenvolvimento das pessoas. E agora, né? A gente vai olhar para as pessoas ou vai olhar para máquinas? A gente vai olhar para a inteligência artificial, né? Ou robôs no chão de fábrica, né? É um desafio hoje, né? Então, o RH... Com certeza. Não tem como o RH hoje não olhar para o impacto da inteligência artificial, né? Seja no próprio uso para o RH, ou como os colaboradores estão usando a inteligência artificial, né? Então, acho que isso nos abre o ponto que a gente vai trazer, que a gente vai discutir aqui bastante, é a automação, o que a gente conseguiu levar para vocês também da parte de automação, e o uso da inteligência artificial. Então, eu gostaria de explorar com você como é que era o processo de onboarding antes da entrada da Eva, e com isso, assim, quais eram as dores que vocês tinham no processo, né? Eu acho que a gente pode começar por aí. Tá bom. Deixa eu contextualizar um pouquinho antes de responder a sua pergunta. Eu fui contratada na Eletromec, eu estou há 3 anos dentro da empresa, quase 3 anos e meio já. E quando eu fui contratada, a minha gestora disse que a gente precisava trazer melhorias de processos. A gente tinha um RH muito pequeno. Quando eu entrei, a Eletromec era uma empresa de pequeno porte, então a gente estava nessa categoria de 70 e poucas pessoas, inclusive foi quando a gente contratou vocês. E aí eu comecei a pesquisar melhores formas, e foi quando eu encontrei a Eva, através de um webinar também, assistindo, e eu apresentei para minha gestora, e ela falou assim, vamos conhecer, vamos ver o que eles trazem, qual que é a proposta da Eva, né? E aí calhou muito com o que a gente estava precisando do nosso momento, que era trazer automação para os nossos processos. Então, eu entrei com essa ideia de trazer essas melhorias, da gente poder criar um RH automatizado, que a gente tenha tempo para ser mais estratégico e menos operacional. E aí foi onde deu certo essa parceria. Hoje a gente usa a Eva para fazer todo o processo de onboard. Então, antes, para quem faz admissão, quem conhece todo esse processo, ou até o pré-board, sabe como é trabalhoso, tanto de e-mail que às vezes você tem que enviar para um candidato, até chegar à etapa da admissão, digo a hora que ele já foi aprovado no processo seletivo. Então, tem vários e-mails que você tem que mandar de exame, recolher documentação, entre outras situações que às vezes tem de particularidade de empresa, aí, de fato, chegar na admissão. E aí, da admissão, os próximos dias, também tem um monte de e-mails que tem que ter acesso às nossas regras, código de conduta, forma que a empresa trata, né? Então, eu chuto aí que a gente tem, em média, pelo menos uns 20, 25 e-mails que são soltados num período curto para a pessoa ter acesso a essas informações, e precisa, né, ter acesso a essas informações. E aí, isso era muito trabalhoso sem a ferramenta da Eva, porque você tinha que parar mais da metade do seu tempo para poder fazer isso. Imagina tendo várias admissões acontecendo, inclusive, em tempos diferentes. Então, você ter que olhar a data, se atentar a que momento que isso iria acontecer para mandar aquele e-mail. E aí, a Eva, ela veio para melhorar esse processo. Então, a gente ganhou, acho que, não sei nem te expressar agora, mas pelo menos um dia de serviço de redução de tempo com a automatização da Eva dentro dos nossos processos onboarding. E é um momento que o candidato está ansioso, né? Esse momento, sim, antes da entrada dele, é um momento que ele está, com certeza, né? Com a expectativa alta, né? Se ele, né, no momento que ele fica sem informação. E quantas pessoas
estavam envolvidas nesse processo para garantir o envio dos e-mails e comunicações aos colaboradores? A gente tinha pelo menos 2 pessoas antes fazendo esse processo, porque uma só também não dava conta, porque não ficava só fazendo isso, né? O RH não faz só uma tarefa, mas tinha 2 pessoas focadas fazendo isso para esses processos administrativos. E na época, quando a gente contratou vocês, a gente estava com muita admissão entrando, porque a gente estava num boom de crescimento. Então, eu tinha 15, 20 admissões acontecendo, às vezes, na mesma semana ou em decorrer de 2 semanas, e isso é um fluxo grande. Então, imagina 25 e-mails que eu falei para 20 pessoas, o quanto isso não ia virar. Então, era muita coisa acontecendo. Então, a Eva veio aí num momento muito bom para trazer toda essa automatização para a gente. Legal. Aí, como, aproveitando o gancho, você falou da automação, então, né? Se a gente pudesse destacar esse impacto operacional, né? Ganho de tempo, né? Você falou a quantidade de e-mails em média, né, que um colaborador recebe antes e depois do primeiro dia. Né? Antes do primeiro dia, você falou que uns 20 e-mails. E aí, quando aconteceu o onboarding, aí essa automação deu o impacto dessa carga de trabalho para a equipe. Como é que você acha que foi esse impacto? Isso foi extremamente vantajoso para a gente, porque a gente conseguiu, como eu falei, se debruçar em outras atividades, atuar de forma mais estratégica em outros temas que eram necessários, porque a gente tinha confiança da Eva já estar correndo toda a trilha dela dentro da plataforma e acontece, tipo, você quer que o e-mail receba no X dias, 1 dia, 2 dias antes da admissão, ou 3 dias, 5 dias depois, isso acontecia certinho, então trazia um certo conforto e tranquilidade para a gente. A gente tem até uma brincadeira aqui interna que a gente fala que a Eva é uma funcionária da área de recursos humanos, inclusive os candidatos, antes de entrar, eles respondem o e-mail como se fosse, Eva, já estou providenciando alguma coisa que você está mandando. Então, é muito legal, porque a gente acha até engraçado do lado de cá. O tão humanizado que é o processo, apesar de ser uma automação, uma máquina, as pessoas acham que é realmente uma pessoa que está fazendo aquele processo, que está enviando aquele e-mail, aquela comunicação. Então, a gente brinca do lado de cá que a Eva é uma funcionária do RH nossa. Para contextualizar para o pessoal que está assistindo, quais são os canais de comunicação que vocês usam? A gente já falou do e-mail, né? Quais são outros canais que vocês utilizam? A gente tem o Teams também, ela integra com o Teams, então a gente utiliza eles por lá também. Ela consegue responder chat, né? Então, além de mandar as comunicações pelo chat, a Eva também consegue responder. Então, a gente tem essa automatização feita do lado de cá também. Então, as 2 ferramentas que a gente usa é e-mail e Teams. Nós temos outros clientes que têm essa situação de ter uma parte de produção ou uma indústria, mas tem o varejo. E o time de varejo, ele está em horários diferentes, né, do que a área de administração. Ou, às vezes, ele está depois do horário das 18 horas, ou de final de semana também. E a gente sente que a Eva ajuda nesse sentido dela ficar além daquele horário de atendimento que o RH tinha. Então, a Eva está lá 24/7 para atender esse time. Né? Isso é uma coisa que a gente sente que não só para o varejo, mas para quem tem times que estão trabalhando não só no horário comercial, mas a Eva agregou mais valor ao atendimento do RH. Sim, eu concordo, do lado de cá também. A gente, por ser varejo, a gente tem locais lojas que ficam abertas até fora do horário comercial, ou abertas também ao final de semana. Então, a Eva, com o Teams, ela nos ajuda a tirar dúvidas desses colaboradores
que às vezes quer tirar alguma informação relacionada a RH, a benefícios, ou alguma coisa relacionada à política mesmo da empresa, ou código de conduta, porque a gente tem todo esse material dentro da automação da Eva hoje, e ela responde de prontidão. Então, a pergunta que for feita ali, a gente consegue traduzir instantaneamente para esses colaboradores, não esperando, sei lá, se foi no final de semana, esperar segunda-feira, 8 horas da manhã, para acionar o RH, para poder tirar uma dúvida, que às vezes nem é tão complexa, e aí a Eva já consegue sanar isso para a gente. Então, ela vem sendo bastante utilizada pela empresa como um todo, inclusive todo mundo, todas as áreas gostaria de ter a Eva, mas hoje, por enquanto, ela é só nossa do RH, por isso que ela é nossa funcionária do RH. Para o pessoal que está assistindo entender, a gente contextualizar, é o seguinte, a Eva possui uma base de conhecimento que você pode subir de forma fácil documentos. Então, a Lilian e o seu time não depende, por exemplo, da área de tecnologia para uma coisa complexa de configuração. Ela pode facilmente subir um documento em PDF para a plataforma. A Eva vai entender esse documento, vai aprender sobre o documento. A Lilian e o seu time pode usar um chat para ver como que a Eva aprendeu sobre esse documento. E com isso, todos os usuários que têm acesso ao Teams, eles têm acesso, obviamente, à Eva, e a Eva responde essas questões. Então, ela não vai buscar na internet alguma coisa. A Eva busca nessa base de conhecimento, e se ela não conseguiu resolver, ela pode abrir um chamado, ela passa para um ser humano esse atendimento, né? Então, o que acontece é que outras áreas, uma área eventualmente de atendimento a clientes, alguma coisa assim, ou uma outra área interna, quer utilizar a Eva também para outras coisas além do RH, né? Então, isso a gente acaba vendo bastante, né? Outro ponto, Lilian, para a gente falar, que até um assunto que apareceu bastante numa última pesquisa sobre o impacto da comunicação interna, né, nas empresas. A personalização, trilhas e personalização, né? Então, como que vocês estruturaram trilhas diferentes, por exemplo, para perfil? Não sei se vocês fazem, por exemplo, o onboarding diferenciado para quem é um líder, tem um onboarding diferenciado para quem é de loja, né? Se você pudesse contextualizar isso dessa personalização, né? Hoje a gente tem, sim. Eu tenho 4 trilhas criadas dentro da Eva, olhando o onboarding. Eu tenho o time administrativo, e aí engloba também o meu time comercial, não tem essa diferenciação. Eu tenho para estagiários, eu tenho para o meu time de diretoria também, e tenho uma trilha olhando o ponto eletrônico. Então, são as 4 trilhas que eu tenho hoje dentro da plataforma. E aí, ela faz o acompanhamento bem acirrado da admissão do colaborador pelos seus primeiros 90 dias, e aí ela começa a espaçar um pouquinho mais, mas a gente faz um acompanhamento dentro, que aí já não seria mais o onboard, mas fica dentro da trilha, até a pessoa completar 9 meses dentro do Grupo Eletromec. Tá? Então, a gente faz toda essa trilha de comunicação pós-admissão, que aí é olhando o bem-estar, como que a pessoa está, a gente solta alguns NPS, para saber como que está sendo esses primeiros dias, porque é muita informação, né? Muito e-mail, muita coisa que ela recebe nos primeiros dias. E aí, conforme ela entrou, a gente vem com algumas pílulas para entender aí como que está sendo esses primeiros dias com a gente, o primeiro mês, o segundo, o terceiro, 6 meses e 9 meses. Então, a gente faz todo esse acompanhamento e tudo dentro da Eva. E aí, a trilha de ponto, ela vem, se a pessoa ela é gestora, ela tem que ter o conhecimento dos funcionários dela que marca ponto, então, para ir acompanhando, ou se ela é a própria pessoa que marca ponto, também tem a comunicação que ela recebe dentro dessa trilha de ponto, falando sobre, olha, a gente está chegando próximo da data de fechamento do ponto, não esqueça de marcar o seu ponto, assinar a sua folha, então vem alguns comunicados também dentro da trilha de ponto. Legal. Tem uma que está em desenvolvimento agora, mas que ela ainda não está 100%,
a gente está criando uma de treinamento. Então, está sendo criado também uma trilha dentro da Eva de treinamento, e aí olhando toda essa parte de desenvolvimento do treinamento das pessoas. Então, se ela for participar de algum treinamento específico, a gente também tem uma trilha sendo criada olhando para treinamento, para entender todo o contexto de como foi, como está sendo, pós aplicação de avaliações, então está sendo também feito essa trilha. Bom, quando a gente a gente faz a reunião mensal com os nossos clientes, com a parte de sucesso do cliente, né? Você já deve ter feito várias reuniões com a Dani, né? A gente recebe também feedback com relação, e a gente trabalha as métricas, né? A gente já teve depoimento, por exemplo, de clientes que conseguiram reduzir esses chamados aos recursos humanos pela metade, né? E alguns clientes, a gente está desenvolvendo, vai receber autorização logo mais para divulgar um case, que é muito interessante, que a gente conseguiu aumentar a nota de satisfação do colaborador com o processo de onboarding com 95% da adesão, assim. Como que vocês sentiram essa mudança no engajamento e de certa forma, nesse NPS do processo de onboarding, né? Antes de você ter automatizado e depois com a automação, o que vocês sentiram que foi essa votação, né, do colaborador? Vem sendo super positivo, porque eles percebem que a comunicação do que a gente manda está toda ali à disposição deles. Quando a gente está falando de um ser humano, às vezes a gente está factível a errar, ou não mandar algum e-mail, ou esquecer de enviar alguma coisa. Então, quando a gente criou a trilha, a gente criou a várias mãos dentro do RH, até para a gente não esquecer nenhum processo, nada que fosse importante realmente a pessoa ter acesso àquela informação. Às vezes ela nem vai ler naquele momento que ela está recebendo, mas no dia seguinte ela vai ler, ou no outro dia, porque é muita coisa realmente. Então, o que a gente vem recebendo de resposta dos nossos colaboradores é que realmente é bastante positivo, eles gostam da forma como expressa essa comunicação, e como eu falei, parece que é uma pessoa realmente que está falando, não é um robô, então traz aquela humanização do texto, né, do como está sendo colocado aquilo, então tem links, tem imagens, dá para colocar vídeo, e tudo isso traz essa humanização. Então, para nós aqui, vem sendo bem positivo de todo mundo. Eu nunca tive nenhuma reclamação ou resposta negativa relacionada à Eva hoje dentro da empresa, muito pelo contrário. Todos os feedbacks que a gente tem é extremamente positivo, seja através de uma comunicação por e-mail ou através do Teams, com as pessoas fazendo perguntas, e a gente está o tempo inteiro também melhorando essa trilha, trazendo coisas diferentes, porque a empresa vai crescendo, a gente vai mudando também, mas como é uma trilha muito completa, é extremamente positivo. Então, é aquilo que eu falei, talvez um humano esqueceria de mandar uma coisa que seria importante, ou não criaria esse processo com talvez tanta humanização, tanto carinho, às vezes, porque às vezes você está na pressa fazendo outra coisa, você não escreve com tanto cuidado, e a Eva já é diferente, ela já traz todo esse cuidado, então é bem positivo. Eu tenho uma curiosidade, em projetos que a gente vai fazer, tem áreas de recursos humanos que têm recursos internos para a criação dos conteúdos. Existem outras áreas que dependem do marketing, depende para isso, né? Como que está organizado com você? Assim, você tem recurso interno para a criação dos conteúdos que envolvem a comunicação interna? Como funciona na Eletromec? Sim, hoje eu tenho 2 pessoas dentro do RH que são específicas para criar a parte da comunicação interna. Eu tenho uma que ela desenvolve todo o layout, o desenho, como vai ser, e a outra vem com ajuda no texto, trazendo a humanização, a forma de como escrever, mas o nosso RH, ele é um RH muito integrado, então, assim, a gente pede ajuda para todo mundo. Então, fulano, como que está isso daqui?
legal, mesmo às vezes não fazendo parte do time que realmente bota a mão na massa para fazer isso, mas todo mundo consegue contribuir um pouquinho com isso. Mas eu tenho 2 pessoas hoje focadas para poder fazer toda essa parte de comunicação interna. Uma, ela vem no visual, e a outra, junto com o texto, e a outra vem incrementando sua participação no texto, para ficar um texto bem interessante. Então, temos sim, essas pessoas, são bem legais. Para, de novo, para o pessoal entender que está nos assistindo, a Eva, ela tem um módulo que é de onboarding, que envolve pré-onboarding, onboarding e offboarding, que você cria os fluxos, deixa automatizado todos os fluxos. E existe um outro módulo de comunicação interna. Então, você pode fazer o seu calendário de comunicação para o ano todo, já deixar ele programado. Então, tem uma facilidade grande para fazer esse processo e usando os vários canais. Se você utiliza Teams, se você utiliza Slack, WhatsApp, o e-mail, enfim, né? Você pode fazer a combinação disso, né? Então, a gente já falou dos canais, né? Falou do Teams, né? Um pouquinho eu tenho certeza que você deve ter alguns exemplos aí de experiência do colaborador interagindo com a Eva, né? Quando eles entram, né? Se eles têm a surpresa que a Eva é uma inteligência artificial, né? As experiências, aí você contar um pouco, Lívia. A gente tem várias. Eles fazem de tudo quanto é tipo de pergunta que você possa imaginar para a Eva no chat. Muito que é relacionado à nossa área, a gente padronizou, né? Então traz toda a informação do que precisa ser falado, seja salário, benefícios ou alguma política, mas eles perguntam de tudo. Então, por exemplo, o meu comercial, se tem alguma dúvida relacionada à comissão, algo relacionado a isso, mas que às vezes a Eva não está preparada ainda para poder fazer esse tipo de pergunta, porque ela não é uma funcionária da empresa como um todo, aí ela responde que ela não sabe ainda responder aquela pergunta, e que aí a gente depois recebe, né, essa informação, que a gente consegue acompanhar com as perguntas que estão sendo colocadas lá, e aí a gente direciona, então, seja para a área responsável que precisa responder aquela informação, traz perguntas, por exemplo, com quem que eu falo da área X sobre um tema tal, sei lá, minha área de pós-venda. Com quem que eu posso falar com a área de pós-venda? Então, eles fazem perguntas querendo saber de várias situações adversas. Então, tem várias perguntas curiosas, e é legal, porque assim, eles confiam realmente que a Eva vai responder aquelas perguntas. Se a gente deixar tudo isso parametrizado, ela responde com certeza. E é uma ideia nossa que pelo menos a Eva, na parte do Teams, ela consiga trazer o máximo possível de resposta olhando a empresa como um todo. E aí, por e-mail, continua sendo a comunicação, por enquanto, só do RH, mas a gente vem expandindo, porque vem vendo a necessidade de perguntas que não são só relacionadas à área de recursos humanos e que ela consegue suprir e a gente colocar lá essas informações para ela responder. Mas tem de tudo quanto é tipo. Muito legal. Eu gostaria de provocar o pessoal que está nos assistindo para mandar as perguntas, que logo mais a gente vai abrir, vai responder as perguntas de vocês, né? Então, podem passar que o Henrique de bastidor aqui está administrando as perguntas. Então, sobre o atendimento com a IA e a base de conhecimento, né, eu acho que a gente falou assim, os tipos de dúvidas, né, que a Eva consegue responder dos documentos, né, e a percepção dos colaboradores, né, eu acho que isso é um ponto que acho que todo gestor de recursos humanos, ele deve ter hoje em mente, assim, né? Pô, mas será que eu estou colocando em risco essa humanização do atendimento, né? Colocando isso para a inteligência artificial? Será que eu não vou perder pessoas no recursos humanos também? Isso é uma coisa que a gente vê muito, assim, é uma coisa velada, não é trazido tanto à tona, né? Mas fica aquele ponto, pô, será que a gente vai substituir profissionais dentro do recursos humanos? Eu vou dar o depoimento. O que nós temos visto? A gente não tem visto redução. O que a gente tem visto, assim, é a área de recursos humanos conseguindo fazer mais com menos, né?
que a gente sabe que os orçamentos estão cada vez mais restritos, né? São os orçamentos competindo com outras áreas, né? Então, gostaria de ouvir de você nesse sentido, assim, a percepção dos colaboradores, que você já falou um pouco, mas essa área interna do RH, você, seus pares, com o uso da inteligência artificial, essa avalanche de informações que a gente tem recebido de a inteligência artificial tirando o emprego de pessoas, enfim, substituindo profissões, ouvir um pouco a sua visão, Lilian. Olha, eu acho que a automação, a inteligência artificial, ela está aí para ser uma aliada de todas as áreas, inclusive da área de recursos humanos, e acho que não para tirar pessoas, mas para otimizar nosso tempo, para que a gente dedique tempo fazendo outras coisas. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui de RH. Com a entrada da Eva, a gente conseguiu ser mais estratégicos em outras frentes. O nosso RH aqui, ele é um RH bastante estratégico e pouco operacional. Então, se eu tivesse que, por exemplo, não tivesse a Eva hoje dentro da empresa, eu teria que dedicar pessoas para fazer todo o processo que ela faz hoje, às vezes 1, 2 pessoas, só fazendo isso. E como não fica, né, focado só fazendo isso hoje, ela traz a segurança de que a gente pode fazer outras coisas. Então, atuar de forma estratégica em diversos temas que hoje a gente está à frente, aí, junto com a liderança, junto com a nossa diretoria, para trazer melhoria, seja de processos, melhoria olhando o desenvolvimento de pessoas. Então, a gente consegue dar foco em outras situações. Eu acho que a automação, a IA, ela vem para ser essa parceira, para ajudar a gente a diminuir o nosso tempo fazendo, às vezes, por exemplo, tem que criar um e-mail, uma trilha, seja o que for, às vezes é complexo, você traz a automação para poder te auxiliar a fazer isso, às vezes em minutos, você traz a ideia do que você quer fazer, e ela te traz ali uma ideia de texto. Eu uso muito hoje a automação também nos meus processos seletivos, que traz também bastante celeridade no processo. Então, hoje, quando a gente, por exemplo, vou dar um exemplo de processo seletivo aqui, a gente vai fazer um shortlist para mandar para uma liderança de pessoas que a gente entrevistou que finalista, são enormes o shortlist com as nossas percepções de como foi a entrevista com aquele candidato. Então, hoje a automação, ela traz isso com maior facilidade. Por quê? Eu posso colocar ali alguns pontos de percepção, ela traz um texto onde você faz somente o ajuste para mandar para aquela liderança. Então, isso é um de vários exemplos que a gente tem hoje dentro do RH que otimiza nosso tempo para focar com outras situações e ter mais produtividade em outras atividades. Então, para mim, eu não acho que veio para tirar pessoas, veio mais para agregar, onde a gente também possa fazer outras coisas e muito mais estratégicas e menos operacionais. Eu vejo esse movimento para o RH voltar a ter mais protagonismo, assim, ser mais estratégico, por conta também de alguns cenários. Vou citar um. Diz que a geração Z, eles não têm ambição por liderança. Isso é uma questão que vai ter que ser tratada muito sério por RH, porque você tem nas camadas, nesse grupo de colaboradores que está iniciando, uma percepção de que, de repente, a liderança não é para eles, ou não gostam da liderança, e como que você vai ter que formar líderes de alguma forma. Tá? Então, tem muitos desafios nesse sentido, né? Tem outros pontos, como a gente vê, eu acredito até que, de repente, está sendo um pouco, de repente, abafado isso, mas a gente tem até eu não me lembro o número da RNI, que é sobre a questão de impacto, né, da saúde mental dos NR1. colaboradores, o NR1, né? Que hoje a empresa tem um ônus maior sobre isso, ela tem que estar mais atenta a isso, né? Então, eu acredito que a inteligência artificial, a gente também vai numa evolução dela, a gente chegar num ponto de uma personalização, entendeu? A Eva enxergar aquele colaborador e daqui a pouco, pelo tipo de pergunta que ele está fazendo, ou
como que ele foi no treinamento, na trilha. Então, a gente está vendo essa evolução, entende? Como que a Eva vai evoluir nesse sentido para enxergar que é o que eu imagino que você quer também da nossa evolução como inteligência artificial suportando o processo de vocês. É enxergar o colaborador, né? Cada vez mais essa questão da personalização, né? Então, hoje, de repente, você consegue fazer as trilhas por um grupo de profissionais, cada vez mais específico, mas eu acho que a gente vai chegar nesse nível de personalização de montar uma trilha de comunicado ou de treinamento específico para aquela pessoa. Sim, sim. Porque a Eva já ajudou a analisar como que ele foi nos treinamentos, o que ele tem aberto de e-mail, o que ele tem respondido, o que ele tem perguntado, e a Eva levar para aquela liderança de forma como um insight, né, o que ela está achando do desempenho, eventualmente alguns sintomas daquele colaborador, né? Isso é a nossa visão, né? Para onde que a gente está direcionando os investimentos também, né? Bom, que legal. Outro ponto, né? Não sei se a gente já tem perguntas aí, o Henrique até nos posicionar, né? Eu acho que para encerrar, antes da gente ir para as perguntas, né? Qual foi o feedback mais curioso ou marcante que vocês receberam daí sobre a Eva? Ou como o time comercial enxerga o suporte daí fora desse horário, né? Se você pudesse explorar um pouco isso, assim, para trazer esse nível de percepção do colaborador, a experiência do colaborador. Acho que esse é um grande ponto, né, que o pessoal, de repente, tem de dúvidas, né? Colocando uma inteligência artificial para fazer atendimento ao colaborador, né? Chega às vezes a ser até um pouquinho engraçado, porque até eles entrarem, como eu comentei, eles acham que ela é uma funcionária do RH, né? E aí, quando a gente chega no processo de integração, que é no primeiro dia, que a gente vai trazer todas as nossas rotinas institucionais, e aí a gente brinca falando que sobre a Eva, que as pessoas respondem, né? Eva, eu já enviei o documento tal, já fiz isso, já fiz aquilo. E aí, na integração, a nossa analista, ela fala que a Eva é uma automação, que ela veio para trazer essa melhoria, e aí gargalhadas que a gente recebe, são feedbacks muito positivos, falando realmente da humanização, do processo que a gente tem, e aí as pessoas falando, caramba, eu jurava que era uma pessoa que estava falando comigo, que estava mandando aquele e-mail. Então, para a gente é muito gratificante do lado de cá, porque a gente passa realmente essa percepção de que é uma pessoa que está cuidando ali com carinho daquela rotina, daquele momento, daquele colaborador. Então, todos os feedbacks que a gente tem, seja a pessoa está entrando e ela não saber que a Eva realmente é uma automação, como do nosso público interno também, de todos os processos, toda a comunicação que a gente tem dentro da plataforma, e ela é muito disputada aqui dentro. Então, todo mundo quer ter um pedacinho da Eva, então é muito positivo os nossos feedbacks. Seja dentro da empresa, seja dentro de qualquer área, na verdade, tá? Então, assim, todo mundo acha a ferramenta fantástica, porque exatamente o caso que otimiza o nosso tempo, né? Então, é bem legal ver isso, que o nosso trabalho aqui dentro, porque a Eva, querendo ou não, é uma criação nossa o que ela faz hoje, né? Então, você tem dá aquele quentinho assim no coração que a gente fala de RH, porque a gente fez um trabalho com parceria com ela bem feito para trazer toda essa humanização dentro dos processos. Então, é 100% positivo o feedback que a gente tem. E que dica você daria, por exemplo, para uma empresa que está buscando fazer essa automação do processo de onboarding e trabalhar a sua comunicação interna, utilizar a inteligência artificial? Você que passou por todo esse projeto e coloca no dia a dia, assim, que dica você daria para um profissional de recursos humanos que vai passar por isso ou está pensando em fazer esse investimento? Olha, a dica que eu posso dar é assim, envolvam várias pessoas na criação das suas trilhas, do seu onboard, para ela se tornar mais humana possível. E faça uma comunicação humana. Então, não ser uma comunicação robótica, onde você, às vezes, coloca até na própria automação mesmo, descreva uma trilha XPTO.
coloca lá. Então, às vezes, vem aquele texto seco, sem aquele calor humano de como está falando, e aí a pessoa realmente vai achar que aquilo é um chat falando com ela. Muitas vezes, até em qualquer site que você entra, que é aquele chat, aquele robozinho, às vezes você nem tem tanta paciência para falar com ele. Então, a dica que eu posso dar é seja humano na criação das suas ferramentas e envolvam mais pessoas, porque às vezes você tem um olhar, mas quando você tem outras pessoas também olhando para aquela mesma situação, pode trazer ideias e melhorias que talvez você não está enxergando naquele momento e que você consegue construir um projeto, uma trilha fantástica, que vai fazer o que acontece aqui com a gente hoje, que as pessoas nem sabem que é uma automação que está falando com elas. Então, que para a gente do lado de cá, para quem é de RH, isso é extremamente gratificante, porque a gente fala que o RH ele tem que ser humano, que ele tem que falar com as pessoas, que ele tem que estar junto de pessoas, e aí quando você fala que tem uma automação trabalhando junto com o RH, você fala, nossa, você tirou a humanização, você tirou essa forma de ter esse contato com as pessoas, que o RH é pessoas. Então, se você faz isso com essa humanização, ele se torna mais um aliado seu e não algo que possa jogar contra. Então, a minha dica, acho que é essa, é tratar com carinho, realmente com humanização, todo o processo, tudo que for criado dentro da ferramenta. Porque tem muita dúvida nesse sentido também, que as pessoas confundem aquilo que existe de chatbot de atendimento com o atendimento de uma inteligência artificial. São duas coisas distintas, mas Sim. ainda existe uma confusão um pouco no mercado com isso, assim, que tem muita oferta falando de inteligência artificial, mas é um chatbot, que você tem uma caixa ali, que você clica ali, ele dá uma resposta, vai para outra, tal. Sim. O atendimento com a Eva é um atendimento com inteligência artificial e não é um chatbot. Você conversa com a inteligência artificial. A Eva está conversando com o colaborador. É bem diferente, né? Então, vamos aproveitar agora. Henrique, vamos trazer as perguntas. Acho que dá tempo. Vamos ver o que a gente tem de pergunta. A Beatriz, então, quais foram as soluções para contribuir com o clima que a Eva alavancou em sua empresa, Lília? Você comentou um acompanhamento até 9 meses. Bom, essa é para você, Lília. Hoje a gente tem alguns NPS dentro da Eva, que é desde o início, né? Então, sobre o onboarding, com 1 mês, 2, 3, 6 meses e 9 meses, a gente faz perguntas para os colaboradores dentro da Eva, de como ele está se sentindo, como está sendo a integração com a empresa, como está sendo a integração com o próprio time, com a sua liderança direta. Então, a gente traz essas perguntas hoje dentro da Eva, e com isso a gente monta um relatório, e a gente consegue acompanhar como está o desenvolvimento do colaborador e perceber, talvez, situações que talvez estejam saindo não como planejado, às vezes não está tendo um relacionamento tão efetivo com o líder, e aí a gente consegue atuar de imediato para entender o que está acontecendo, ou não está conseguindo entender algum sistema, ou o contato direto com o seu time. Então, a gente consegue, com essa estrutura dentro da Eva, acompanhar de forma muito rápida esse processo, em vez das vezes, por exemplo, se você não tem nada acontecendo, nenhuma informação rolando dentro da plataforma, ou qualquer uma outra, às vezes, para você captar isso no dia a dia, vai demorar, e aí, às vezes, aquilo talvez está inflamado, já acaba virando um desligamento que talvez você poderia ter cuidado lá no início. Então, a Eva, ela faz isso muito bem feito para a gente, e a gente consegue ter esse acompanhamento muito de perto de como está o colaborador. E aí, dependendo do que ele responde, porque às vezes 70%, graças a Deus, vem muito bem recebido de respostas, mas tem aí alguns que vêm, não estou sentindo tanta segurança nisso, naquilo, e aí a gente consegue já atuar, e aí a gente entra de forma humana, marcando um bate-papo com aquela pessoa ou com o líder para entender a situação. Então, a gente consegue tratar essa situação de forma rápida e imediata com esse auxílio da Eva. Legal. Tem outra pergunta, Henrique, acho que dá tempo. A Eva faz algum acompanhamento no off-board do colaborador? Vocês implementaram, Lilian? A gente tem também, acabei não falando, mas a gente tem também o off-board dentro da Eva. Então, hoje a nossa entrevista de desligamento, ela é toda
automatizada, e a gente consegue aí, a gente tem, né, o nosso bate-papo com o colaborador quando ele está saindo, mas a gente também tem o nosso relatório, os nossos indicadores, que aí vem através desse acompanhamento de off-board. Então, é entender todos os porquês, o como a gente pode melhorar hoje, seja dentro de recursos humanos ou dentro da empresa como um todo. A gente faz esse acompanhamento via off-board também através da Eva. Legal. A gente não combinou isso daqui, né? Não sei se eu vou colocar você aí, de certa forma, numa saia justa com relação ao GDPEC. Mas esse grupo de empresas, ele é fechado? Vocês aceitam outras empresas? Como funciona? Não sei se você quer divulgar, que a gente fale da página. Acho que tem uma página no LinkedIn do grupo, né? Sim, hoje a gente tem um LinkedIn, tem um Instagram também do GDPEC. A gente recebe empresas de toda a região de Campinas, né? Então, não só necessariamente de Campinas, temos cidades vizinhas, empresas que fazem parte do grupo. E aí, para quem quer participar, se inscrever, entender como faz, né, para poder participar, é só clicar lá no link, né, no LinkedIn ou no Instagram. Você vai preencher um formulário e aí vem para a gente aqui para a coordenação. Analisar para ver se faz sentido também ter aquela empresa como parceira do grupo. A gente compartilha quais são as regrinhas e aí, consequentemente, participa de um encontro como para conhecer, né, um pouco sobre o grupo, e aí depois já consegue fazer parte do GDPEC com a gente recebe palestrantes, consultorias com temas diversos relacionados à liderança e RH como um todo, e são encontros mensais, né? Uma vez por mês a gente se reúne, seja presencial ou remotamente. A maioria é presencial, ou em alguma empresa que faz parte do grupo em si, ou às vezes até da consultoria que for vir trazer algum tema interessante. E aí a gente tem as nossas trocas. Legal, legal. Eu acho que dá tempo de uma outra pergunta, né? Vamos lá, Henrique. Pode colocar outra pergunta. Legal. Como que foi o nosso processo aí de implementação da Eva na Eletromec? Vou falar para você que no começo houve, sim, um pouco de resistência, mas como a empresa estava passando por um momento de bastante mudança e implementações, acho que na empresa como um todo, não só na área de recursos humanos, a gente conseguiu dissolver com maior facilidade essa resistência. Mas para as lideranças, para as pessoas novas que vinham entrando dentro da empresa, foi assim, fantástico, então, porque trouxe toda essa melhoria que a gente já conversou aqui, mas para quem estava interno e não sabia do que se tratava, o que é a Eva, o que ela faz, por que a Eva, a gente teve diversas comunicações internas para mostrar o porquê de trazer a Eva, o que ela fazia, qual era o propósito de ter essa ferramenta hoje dentro da empresa, e aí, depois dessa pouca resistência, se tornou aí muito fácil o processo, e hoje é aquilo que eu falo, todo mundo quer ter a Eva dentro da empresa, mas a gente teve, sim, um pouquinho de resistência, porque eu acho que é normal, tudo que é novo, às vezes dá um pouco de medo, né, nas pessoas, para saber o que ela vai fazer, mas foi uma implantação tranquila, não foi uma implantação fácil, porque é uma trilha bastante extensa por RH, então você criar todo esse processo não é uma coisa rápida, apesar de ser uma automação que faz, um processo, o nosso é muito humanizado, então tem que ser realmente a gente colocar a mão na massa. A gente demorou aí, se eu não me engano, acho que uns 3 meses para ela começar a rodar perfeitamente, e desde a gente já está com a Eva aí, já vai fazer 3 anos, se eu não me engano, mas de lá para cá, a gente já mudou muita coisa, já melhorou muitos processos, então a gente nunca parou no tempo, né? Então continua sendo aproveitada e melhorada sempre que possível, junto com o nosso crescimento da empresa. Legal. Acho que tem mais uma pergunta. A Fernanda. Essa é para mim também? Essa é para você, interessante aí, né?
como tantas soluções humanizadas, como o RH pode evitar se tornar apenas um operador de ferramentas e se posicionar como uma área estratégica orientada por dados e comportamento. Eu acho que com a ajuda dessas ferramentas, acho que é um pouco do que a gente falou lá atrás, a gente tem mais tempo para se dedicar para outros conhecimentos. Então, a gente conseguir debruçar tempo de RH, tempo de pessoas, para quem utiliza qualquer automação, seja Eva ou seja qualquer outra coisa, a gente consegue dedicar esse tempo para aprender ou estudar outras situações, dados e comportamento. Hoje, por exemplo, dentro do RH, com a gente tendo essa automatização, eu tenho muito mais tempo para ter trocas com outros colaboradores, eu tenho tempo para bater papo com as lideranças para entender como que está o time, o que está se passando, né, dentro de cada área. Então, a automatização, ela veio, acho que pelo menos para a gente aqui, como um braço direito para a gente ter esse tempo de qualidade com os nossos times, né? Então, a gente consegue dedicar muito o nosso tempo humano para com essas pessoas, para com tudo que a gente for fazer hoje dentro da empresa e trazer com resultados mais fidedignos, mais realmente estratégicos, com embasamento, porque a gente tem mais tempo para isso agora. Pô, muito legal. Bom, a gente chega no final agora, Lilian, né? Vou deixar o nosso site à disposição para quem quiser conhecer mais sobre a Eva, as soluções, tanto para uma empresa pequena, de médio ou de grande porte. Atendemos clientes do porte de uma GetNet, uma Localweb, Meta, IT, com 3.000, 5.000 funcionários, ou 80 funcionários, 70 funcionários, 400. O que eu digo quando nos questionam assim, a quantidade de colaboradores, eu trago o seguinte ponto, Lilian. Eu acho que é a média de funcionários do RH para a quantidade de colaboradores. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque se você olhar o tamanho de uma GetNet, de uma outra empresa, você vai ter um RH, obviamente, maior, né, para suportar, mas quantos funcionários, quantas cabeças eu tenho em RH para atender uma quantidade X de colaboradores? Então, tudo relacionado à produtividade do time de RH. Independente se tem dezenas ou se tem milhares de colaboradores. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Então, Lilian, agradeço imensamente o seu tempo. Eu sei que você está de férias, você abriu um tempo na sua agenda das suas férias. Olha só, pessoal, a Lilian está de férias e está aqui participando do webinar com a gente. Muito obrigado, Lilian, pelas suas dicas. Parabéns pelo trabalho que você vem executando na Eletromec, tá? E espero também fazer outro webinar logo mais com você. Pode me chamar, eu participo, com certeza. Eu sou bem suspeita para falar da ferramenta, eu sou uma das pessoas aqui que dentro da empresa que adora a ferramenta e eu até brinco aqui interno que a gente pode tirar qualquer coisa, menos a Eva. Porque se a gente tirar a Eva, a gente vai ter que trazer mais pessoas para fazer o que ela faz. Então, contem comigo, eu acho que quem puder pode conhecer um pouquinho ou conhecer a Eva, vale super a pena. É uma ferramenta que ajuda demais quem é de recursos humanos, acho que qualquer outra área que precisa aí de uma automatização para melhorar os seus processos administrativos, operacionais, vale super a pena. Então, conta comigo, porque eu sou uma idealizadora aí desse projeto, principalmente aqui dentro da nossa empresa. Muito obrigado. E, Henrique, você que está de bastidor aí também, muito obrigado pela sua ajuda, pessoal que está nos assistindo, tá? Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia.